Novo ato de vandalismo atinge estátua e monumento no Jardim Público em Rio Claro. Quem passou pelo local logo cedo viu a caçadora Diana sem a cabeça. Estátua já substituiu a de bronze, furtada no ano passado. Projeto de lei de senador prevê punição para passageiro em caso de embriaguez do motorista. Nas ruas, as opiniões se dividem. A pessoa está em sã consciência que a pessoa está embriagada ao seu lado. Não concordo. Quem é responsável por dirigir é que tem que se responsabilizar, né? Dia dos Pais está chegando e uma das principais opções é a compra online. Mas o consumidor precisa ficar atento a algumas questões para não ter dores de cabeça. Senai está com inscrições para cursos profissionalizantes, inclusive com bolsas de estudo. Sem definição sobre desfile, escolas de samba seguem trabalhos em meio a dificuldades nos eventos e sem patrocinadores à vista. Isso sem contar furtos nas quadras das agremiações. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira, 7 de agosto, começa agora. Boa tarde. Um monumento no Jardim Público, no centro de Rio Claro, foi alvo do vandalismo novamente. Hoje pela manhã, quem passou por lá se deparou com esta cena. De novo, um dos principais cartões postais no coração do município foi mais uma vez marcado por vandalismo. A estátua que representa a caçadora Diana amanheceu assim, sem a cabeça. Essas fotos enviadas à nossa redação mostram o que sobrou jogado dentro do lago. Porém, hoje pela manhã, já não havia nem sinal da peça. Eu acho absurdo, né? Muito vandalismo nessa parte aí, né? Para ser patrimônio, acho que é um absurdo que eles estão fazendo, né? Deveria cuidar melhor, né? E essa não é a primeira vez que o monumento é alvo de criminosos. No ano passado, a estátua de bronze que ficava neste lugar foi furtada e nunca mais recuperada pela polícia. A prefeitura, então, construiu essa outra, feita de argamassa. Mas, mesmo assim, vândalos encontraram uma maneira de destruir o patrimônio público. O sumiço aconteceu na mesma época em que pelo menos outros 2 monumentos também foram atingidos. O Índio e o busto de Ulisses Guimarães. O Jardim Público fica marcado como ponto de sujeira e até insegurança. Pichações, colagens e vários moradores de rua perturbam a população. E enquanto nada disso é resolvido, resta lamentar. Eu acho muito triste porque você viu o anjo também ali, o que fizeram com ele. E eu acho um absurdo porque é um patrimônio e as pessoas têm que ou pôr grade ou pôr muro. Eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Tem cidades que têm estátuas, tem coisas que não tem nenhuma proteção. Não sei por que Rio Claro é assim. Falta segurança. Eu acho que falta polícia nas ruas, né? Muita violência, roubo. A gente se sente desprotegido. Entristece, né? Falta educação desde o pequenininho, das crianças, na escola, na casa também, né? Eu acho que é mais a educação que está faltando para o povo. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio Claro, que informou o seguinte, que vai analisar imagens das câmeras de segurança que existem ali próximas ao local para tentar identificar o autor do ato de vandalismo. Lembrando que essa situação, né, se repete. A Prefeitura tem tentado aumentar o policiamento ali na região central. Deve haver agora uma nova central de segurança integrada ali na antiga estação ferroviária e com isso a expectativa é que situações como essa possam diminuir, possam ser evitadas, tranquilizando o pessoal do centro da cidade. Quanto à restauração da estátua novamente, não houve informação de quando deve acontecer e como vai ser feito este trabalho. Fim de semana foi agitado no setor policial. Olha aí, durante patrulhamento na Vila Martins, a Polícia Militar prendeu um homem condenado por tráfico de drogas e que estava circulando, foragido. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu detido por lá. Em outra ocorrência, uma denúncia levou equipes da ROCAM, que é a Polícia Militar Motorizada, de moto ali, a deter 3 indivíduos por furto de veículo em Rio Claro. Os suspeitos levavam peças do carro furtado numa carretinha e aí foram detidos.
E o canil também atuou no fim de semana. O cão de faro Avalon localizou 29 pinos de cocaína em um terreno na Vila Olinda. Um homem foi detido e com ele havia R$ 90 em dinheiro. O suspeito foi ouvido e depois foi liberado. Uma planilha foi encontrada num computador apreendido durante uma investigação em São Paulo, uma planilha do PCC. E nela havia inúmeras informações para atacar, e provavelmente também para executar policiais militares e agentes penitenciários aqui do estado. E a planilha era tão bem montada que havia detalhes até que remetiam a detetives particulares, com levantamento de hotéis, também toda a rotina da vida pessoal dos agentes, alvo dessa facção criminosa. E com posse dessas informações, os investigadores conseguiram reunir aí e pelo menos alertar as possíveis vítimas alvo do PCC. O que mais espanta é o nível de organização. Havia até diárias de hotéis, como eu falei, reservadas aí e usadas pelos bandidos para conseguir investigar a rotina das futuras vítimas. Por sorte, tudo foi antecipado pela investigação. Vamos agora falar de PAT. Posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas abertas. Vamos conferir. Segunda-feira com oportunidades no posto de atendimento ao trabalhador para auxiliar técnico de controle de qualidade, carpinteiro, cozinheiro geral, encarregado de conservação de vias, farmacêutico, gerente de supermercado, instalador reparador de redes telefônicas, mãe substituta, oficial de serviços gerais e edificações e técnico de laboratório de análises. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. Não se esquecer do RG, carteira de trabalho, CPF e o número do PIS ativo. Olha, no clima, do jeito que está ruim, a situação com fogo fica pior, principalmente por conta da fumaça. Na última sexta-feira, no final da tarde, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros tiveram que novamente combater um incêndio em uma área de mato em terreno. O fogo atingiu o residencial dos Bosques, uma grande área que estava sendo consumida pelas chamas. A ação conjunta levou cerca de 3 horas para ser controlada ali, o fogo ser controlado, e afetou, segundo a própria Defesa Civil, cerca de 15 mil metros quadrados. Vamos seguir na linha das oportunidades aí, pessoal que quer fazer um curso profissionalizante e também, de repente, tentar uma bolsa de estudos, tem vaga, tem oportunidade no Senai aqui de Rio Claro. Quem traz as informações para a gente é a Paula Reis. Olha, são mais de 300 vagas em 5 cursos diferentes e todos eles são de graça. Essa oficina é cenário de alguns destes cursos e agora eu vou falar com o Sive, ele é coordenador técnico e vai explicar para a gente um pouco mais sobre essas atividades. Explica para a gente, Sive. Os cursos são todos da área técnica, nós temos cursos da madeira e mobiliário, temos cursos da metal mecânica, logística, elétrica e também da planta cerâmica da unidade. Esses são cursos de qualificação profissional, onde os munícipes podem estarem ou mudando a sua profissão, a sua área de trabalho, ou então iniciando uma qualificação. E eles são voltados para quem? São voltados para a comunidade de um modo geral, mas principalmente para as pessoas que estiverem desempregadas, Elas farão essa inscrição num site e esse site vai classificá-los. Esses cursos são em horários diversos? São, na grande maioria acontecerão à noite, mas temos também cursos no período diurno e também aos sábados. E quando vão ser abertas essas inscrições? Elas já estão abertas e os cursos terão início ainda esse mês de agosto. Já estão quase começando, então? Sem dúvida. Tá certo. E para se inscrever, é só pela internet mesmo? Isso, eles se inscreverão pelo site e no caso de pessoas que porventura não tenham computador em casa, eles podem vir até a secretaria da escola e nós temos computadores disponíveis para que eles façam a inscrição aqui na escola.
Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, lembrando que o site para fazer as inscrições é rioclaro.sp.senai.br e é bom fazer logo, porque as inscrições vão durar até quando durarem as vagas. Para mais informações é só ligar no 3522-4950. Paula Reis para o Rio Claro Notícias. Depois do intervalo, vamos falar sobre a colheita na horta municipal com doação para o Fundo Social de Solidariedade. Já já os detalhes. Rio Claro tem feito um trabalho interessante com espaços que estavam praticamente desativados, ou parado, por falta de empenho, ou realmente vazio, que nem um terreno baldio que deu lugar à iniciativa. As hortas comunitárias e também a municipal, estão em fase de colheita, terá um destino muito bacana, principalmente a municipal. Quem traz as informações sobre esse trabalho é a repórter Paula Reis. Boa tarde, Paula. Explica melhor esse projeto da horta municipal para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Rio Claro Notícias. Olha, nada melhor do que aproveitar os espaços para realmente fazer essa produção de legumes e verduras. Quem está aqui do meu lado é o Emílio Serri, ele é secretário de Agricultura. Emílio, não é só um espaço que é voltado para isso, né? Não, temos as hortas comunitárias, a horta nas escolas, que é um projeto muito lindo, e também temos a horta da cidade, né? E qual que é o trabalho da horta municipal, que fica em Ajapi, né? Isso, a horta municipal, nós temos lá 6 funcionários que plantam legumes e verduras. Quais são os produtos? Quais são esses legumes e essas verduras? Temos alface, couve, chicória, pimentão, rúcula. E a partir de amanhã estaremos colhendo 40 caixas de alface e chicória. E na quinta-feira também estaremos colhendo a couve, 40 caixas de couve. Para onde vão todos esses produtos? Vão para o Fundo Social, onde depois é destinado para as pessoas que precisam. Então, realmente, pega esses produtos para ajudar o pessoal que precisa, é isso? Com certeza. É um trabalho que ele é feito durante todo o ano? Como funciona? É feito todo ano e sempre deixar bem claro, pelo funcionário público. Tá certo, muito obrigada pelas informações, viu, Emílio? Olha, é uma iniciativa muito legal, né? Vale a pena a gente ver esse trabalho sendo feito. Voltamos ao estúdio com o Paulo. Legal, Paulo, obrigado pelas informações. Olha, um projeto de lei feito lá no Congresso Nacional, proposto lá no Congresso Nacional, quer transformar a responsabilidade do passageiro tão grande quanto de quem está dirigindo embriagado. Isso mesmo, o passageiro não estando embriagado. Ele é responsável, corresponsável pela ação do condutor de assumir o veículo sem condições depois de ter ingerido bebida alcoólica. Não, nós fomos às ruas saber a opinião da população sobre isso. O projeto de lei do senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, prevê pena para passageiro que acompanhar motorista alcoolizado. Isso se ele estiver ciente da condição desse condutor. A proposta prevê ainda a pena de 6 meses a 3 anos de prisão, multa e suspensão da CNH. Vamos às opiniões da população sobre esse assunto. Eu não acho certo não, por causa que quem está dirigindo é o motorista, né? O passageiro não vai influenciar em nada, então eu não acho certo não. Eu aprovo a lei, né? Lógico. Porque não é justo um motorista estar embriagado, né? Não, aí é responsabilidade do motorista ou da pessoa com quem ele está, né? Mesmo assim não precisa tomar uma multa por isso? Não, talvez até possa, porque acaba, sabe... Está consciente da situação. Consciente da situação, é exatamente isso. A pessoa está em sã consciência que a pessoa está embriagada ao seu lado, então ela pode ser punida contra isso também. Pena igual, mas tem que ser punido, porque está colaborando ou está consentindo essa situação. Isso, pelo menos uma punição, uma multa. Então, tem que haver a punição sim, tem que ter o respeito sim. A pessoa que, até porque a pessoa que, por mais que ela não esteja dirigindo, ela está num carro e sabe do risco. Ela está correndo risco do mesmo jeito que as outras pessoas e até mesmo a pessoa que está dirigindo embriagada, né? Acho que não tem nada a ver. O passageiro, você acha que não tem multa? Não, pra mim não. Tá numa festa, a pessoa está embriagada e fala assim, não, eu não vou deixar você dirigir, e a pessoa mesmo assim insiste em dirigir. Não, já aconteceu de eu estar com um casal, né? A esposa não bebia e o esposo bebia. E ele queria dirigir, ela não queria que ele dirigisse. Aí acabaram discutindo tudo, ele dirigiu um pedaço, só que ela não aceitou porque ele estava muito embriagado.
Aí ela tomou o volante e continuou. Não concordo. Quem é responsável por dirigir é que tem que se responsabilizar, né? Já aconteceu alguma vez que a senhora tá com, tipo, a pessoa bebeu, você fala assim, não precisa, deixa que eu vou dirigindo, vamos... E a pessoa insiste. Sim, já bastante. E aí tem que ir. Tem que ir, né? Ainda mais quando a gente sai com um bandinho, alguma coisa assim, né? Na balada, daí a gente se vai. A dica é, leva o dinheiro do táxi, porque muitas vezes quem bebeu não assume nem pensar que bebeu, que não tem condições de dirigir, e aí deixa ele sozinho, pega o dinheiro e vem embora de táxi, porque senão, se isso for aprovado, o que eu acho que não vai acontecer, pode sobrar para o passageiro. Vamos à previsão do tempo, vamos conferir como é que fica a segunda-feira. Começou gelada, hein? Depois de um fim de semana frio por causa de uma massa de ar polar que deixou as temperaturas mais baixas aqui no estado de São Paulo, a segunda-feira ainda traz um pouco dessa mudança de temperatura e começa gelada. Na capital paulista, por exemplo, a mínima foi de 10 graus. O clima segue seco e, com isso, a qualidade do ar fica ainda mais comprometida. Os cuidados com a hidratação devem continuar, principalmente contra alergias respiratórias. Em Araras, máxima de 23 e mínima de 12 graus. Por lá, o sol aparece com algumas nuvens. Rio Claro tem clima bem parecido, máxima de 24 e mínima de 12 graus. Hoje à tarde fica mais quente em Limeira. Os termômetros marcam máxima de 24 graus. A Caixa Econômica Federal informou hoje que cerca de 44 bilhões foram sacados das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O prazo para o saque terminou no dia 31 de julho e, de acordo com a Caixa, não será reaberto. Tem algumas exceções, né? E aí as pessoas têm que procurar realmente o banco para ver se encaixam. A Caixa também informou ainda que 25,9 milhões de trabalhadores foram beneficiados com a medida, o que equivale a mais de 79% dos que tinham direito pela base de dados atualizada. Depois do intervalo, vamos falar sobre o direito do consumidor na hora das compras online. Dia dos Pais está chegando. E também vamos falar da situação das escolas de samba. Vai ou não ter carnaval? O impasse segue e os trabalhos também. Os detalhes a gente traz já já. O Dia dos Pais está chegando, é no próximo domingo, e a gente já começa a falar deste assunto porque muita gente vai comprar presente. Não importa o valor, mas vai. Uma das opções é compra online e aí alguns cuidados precisam ser observados. Dr. Frederico Custódio comigo aqui no Rio Claro Notícias para falar do direito do consumidor. Tudo bem, doutor? Paulo, como vai? Muito prazer estar de novo aqui. A OAB agradece de mais uma vez trazer essas informações aos telespectadores da TV Claré. É importante, principalmente porque às vezes o preço da internet é mais em conta do que o preço da loja, às vezes o mesmo produto. É fácil de explicar isso aí. A loja tem o custo operacional inteiro, prédio, energia, funcionário e tudo mais. Porém, você não viu o produto, está comprando por imagem, por fotografia às vezes, e aí? E se chegar e não for o que a pessoa queria? Essa colocação que você falou e postou agora para a gente aqui, em relação à questão de receber o produto e não achar ele interessante, ou não é aquilo exatamente o que você quer, o Código de Defesa do Consumidor ele autoriza para produtos não adquiridos no estabelecimento comercial, prazo de 7 dias para devolver. Tá? Então você recebeu o produto nesse período, ou você falou assim, poxa, não é bem o que eu queria, você pode pedir a devolução e o cancelamento dessa compra sem qualquer ônus, dentro dos 7 dias e desde que seja comprado no online, tá? Online. Estabelecimento comercial físico não conta essa regra. Outra coisa que é importante explicar pro pessoal, tentar buscar sempre algum tipo de loja que tenha CNPJ, tenha um endereço, procura política de trocas, devoluções, que isso é muito importante para na hora de acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que recebe o produto, faz a compra, o cartão passa, mas a questão é quando você não consegue mais contatar o comprador.
Agora, doutor, a gente sabe que nessa época do ano, não só no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, são épocas de muito movimento, muito concorridas. E às vezes o site coloca lá prazo de entrega, 4, 5 dias úteis, e aí o presente vai aparecer 10 dias depois. Cabe uma reclamação, uma devolução neste caso, ou não? Entregou. Se tiver em ordem, o consumidor tem que entender esse atraso. Entender talvez não seja a palavra, aceitar o atraso. A questão que precisa ser verificada é o quê? Primeiramente, o site de venda, qualquer tipo de meio de compra online, vai ter que deixar muito explícito esse prazo, tá ok? Quando há esse tipo de datas especiais, normalmente é mais demorado. Então, verifica lá se a data corresponde, verifica se o que importante é o contrato, porque não deixa de ser um contrato. A gente acha que contrato é sempre uma coisa escrita. Não, é um contrato entre você e o site. Tem lá prazo de entrega 10 dias. Aquilo é um contrato entre vocês. Se esse contrato não for respeitado, também pelo vendedor, você pode fazer uma reclamação, pedir um abatimento de preço, pedir um voucher para você fazer uma compra posterior, ou algum tipo de coisa nesse sentido. Às vezes não vale a pena efetivamente você pedir a devolução e o cancelamento, porque já foi postado, às vezes é a transportadora que não entregou, o correio que não entregou, então cabe sim uma reclamação, pelo menos para você deixar aquilo lá consignado e tentar um abatimento numa próxima compra. Doutor, agora para a gente encerrar, o pessoal fala muito assim, né? O senhor falou de site que tem lá uma credibilidade no mercado, vamos dizer assim, para realmente fazer uma entrega de um produto. Mas tem os vendedores individuais, que isso eu acho que acontece muito. Existem os sites de mercado aí que hoje tem produtos novos e a pessoa depende muito do correio para postar ou não postar tal. Nesses casos, cabe também o mesmo tipo de reclamação por não ser necessariamente um site de uma loja de grande porte? As regras se enquadram da mesma forma? Elas se enquadram por quê? O que tem que ser verificado é a relação entre fornecedor e consumidor. Existiu relação entre fornecedor e consumidor, ou vendedor e consumidor, a relação jurídica para o Código de Defesa do Consumidor não muda se é uma grande empresa ou se é um pequeno vendedor naqueles sites de leilões, né, que são bem famosos. Então, quer dizer, a relação ali jurídica é a mesma, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor tem que ficar mais atento ainda a esse tipo de compra, porque às vezes o valor é muito mais abaixo, então aí você deve começar a suspeitar, né? Ficar de olho nas avaliações sempre também que existem de outros consumidores. Isso é importante, que na verdade esse é o lado B desses sites de leilão, de pessoas individuais que fazem a venda. Você tem um site grande, você tem lá o nome, CNPJ, política de devolução, política de entrega, é mais confiável. Maravilha, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. E aí, vai comprar, fica atento, porque senão não chega. Vai ter que dar o valinho para o pai, se não chegar, né, e ele retira na entrega depois quando acontecer. Valeu, doutor. Obrigado pelas informações. Obrigado a você. Olha, o desfile do Carnaval em Rio Claro ainda é uma incerteza. Será que vai ou não ter? Nós passamos no final de semana pelas escolas de samba para saber como está a expectativa diante deste impasse que ainda cerca a situação. Ainda que não se saiba se em 2018 o desfile de carnaval vai realmente acontecer em Rio Claro, as escolas de samba continuam se preparando e capacitando seus componentes. Aqui, professores de São Paulo vieram ensinar os passos da porta-bandeira e do mestre-sala. Eles tentam se equilibrar enquanto o futuro é incerto. A gente pensa principalmente para qualificar o nosso quadro de casais e dar oportunidade para aquelas pessoas que gostam da arte da dança para virem aprender. São movimentos que fazemos para realmente manter a escola assim, em funcionamento. Segundo os presidentes das escolas de samba, a resposta sobre o Carnaval de 2018 deve vir em outubro. Enquanto isso, eles observam as quadras se esvaziando em um período do ano que não costumava ser bem assim. Nós estamos aguardando uma posição que deve, segundo o secretário, não ser dada até outubro, para saber se vai ter Carnaval em Rio Claro ou não. A partir daí, nós vamos ver o que a gente vai fazer, se a gente vai se preparar para desfilar em outra cidade, mesmo porque sem dinheiro não dá para fazer muita coisa. Uma das principais dificuldades encontradas é a financeira. Sem saber se vão entrar na avenida, as escolas de samba não atraem tanto a atenção, inclusive de patrocinadores. Se antes o patrocinador ajudava nas oficinas de percussão, que eram desenvolvidas o ano inteiro, agora ele não quer mais, porque depois como que vai, né, aonde que o nome dele vai sair depois? Então isso pra gente é muito delicado. Aqui na Samuca, o tema do carnaval do ano que vem já está sendo lançado. A escola vai desfilar sim, mesmo que não seja em Rio Claro. Hoje nós temos 3 propostas de prefeituras vizinhas.
Uma, inclusive, já foi aceita, e o sábado de carnaval nós vamos desfilar realmente em outra cidade. E estamos tocando, não pode parar não. Enquanto o futuro ainda é incerto, as escolas de samba se esforçam para se manterem abertas. Mas há um agravante que deixa a situação ainda mais difícil. Aqui na UVA, no último sábado, houve uma tentativa de furto. Já na caçamba, a ação se concretizou e 2 vezes. Limparam todo o bar, toda a cozinha, então nós tivemos que suspender alguns eventos. Pelo 2º ano seguido, a capital da alegria ainda não sabe se espera ou não pela festa mais querida do ano. As escolas caminham como podem, tentando ultrapassar as dificuldades. Elas sabem que o samba não pode parar. A gente trabalha com dança, trabalha com música, com expressão corporal. É muito triste você ver que as pessoas elas resumem o carnaval a 4 dias de desfile e não vê a riqueza que está em torno do que é o carnaval e do que é a cultura, né? Nós entramos em contato com a prefeitura para saber se existe alguma prévia, alguma negociação ou conversa nesse sentido, se o carnaval vai existir em termos de desfile no ano que vem. Assim que tivermos retorno da posição oficial do município, a gente traz aqui para você, a gente atualiza você no Rio Claro Notícias. Eu fico por aqui. Mais informações, acesse o portal da TV Claré na internet. Agora fique com o Jogo Rápido. O Samir está chegando aí no vestiário e eu volto amanhã, 7h30 da manhã, com a Acorda ao vivo, é claro, esperando por você. Até lá.